Bem-vindos a mais um episódio do Kimball Insights, onde a liderança encontra a inspiração. E hoje temos pessoas muito especiais aqui conosco, né, Tice? Exatamente, Amanda. Hoje nós temos um convidado muito relevante aí, que é uma referência em diversidade etária e uma das vozes mais influentes nesse assunto no Brasil. Só que antes de apresentar esse nosso convidado, eu quero dar as boas-vindas para a nossa colega, nossa sócia, nossa amiga, responsável pela área de Search da Kimball, de Executive Search da Kimball, Fernanda Serra, que está aqui conosco para enriquecer essa nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Acho que não teria tema melhor para eu vir fazer aqui a discussão, porque faz parte muito da minha prática dentro da Kimball, na área de recrutamento de executivos. Então, tenho certeza que a gente vai abordar temas aqui bem importantes, bem interessantes, de interesse de muitas pessoas. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. E o nosso convidado especial de hoje é o Mauro Weinstock. Mauro Weinstock é um LinkedIn Top Voice, ele é sócio fundador da consultoria Hub 40+, palestrante, consultor, colunista de revista, escritor, conselheiro, o que mais, Mauro? Professor. Vários títulos, né, Mauro? Isso, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu atuo também com RH, né? Assim como você, sou diretor da Associação Brasileira de Profissionais de RH e também membro do Instituto Brasileiro de ESG. Então, eu acho que o assunto é bem pertinente, né? Então, estou de parabéns por trazer ele à tona e eu tenho certeza que a conversa vai ser espetacular pela abordagem que vocês vão dar também e é incrível poder propagar ainda mais o tema diversidade etária dentro do mundo corporativo de forma geral. Ô, Mauro, e para começar, vamos já começar esclarecendo Sua um ponto. pergunta fácil, por favor. Sem dúvida. Aqui ninguém pra falou você que ia ser tudo vai ser fácil. Mas para começar, em que momento começa essa diferenciação etária, essa diversidade etária? O que a gente considera aí? Qual é o ponto de partida da diversidade etária? Tem um ponto? É jovem? É mais velho? Conta para nós. A diversidade etária é que engloba todas as idades. E quando a gente fala do preconceito, que é chamado de idadismo, etarismo ou ageísmo, cada um qualifica como bem entender, a gente está falando de todas as idades. Eu estou falando do mais novo em relação ao mais velho e do mais velho em relação ao mais novo. Isso que é preocupante. A Organização Mundial de Saúde tem uma pesquisa, fez 3 anos atrás, que detectou que metade da população mundial já sofreu algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Então, se a gente começar a olhar os números, a gente está falando de 4 bilhões de pessoas que já foram impactadas nocivamente pelo etarismo. Então, ele pode ser do mais novo, né, que você não conhece, você não tem experiência, e uma série de características que são acopladas a uma ou duas gerações mais novas, o que está falando de pessoas, não está falando de gerações. Está falando de pessoas que impactam, não de gerações estereotipadas. Então, isso é muito complicado. E quando a gente vai para o mais velho também, não, aquele lá não serve porque não entende tecnologia, depois eu posso dar vários exemplos para vocês de que isso não é verdade. Então, a gente tem que desconstruir essa mentalidade e colocar uma outra realmente plural, diversa, e que permita que todas as gerações possam integrar de maneira harmônica. Eu não falo em conflito, eu falo sempre em algo positivo. Eu trago para o debate alguma coisa que seja agregadora. E quando é negativo, a gente tenta conciliar. Mas se a gente conseguir não utilizar palavras negativas, a gente consegue trazer aquela mentalidade muito mais de construção. Perfeito. Né? E para mim, como jornalista, eu tenho quase que a obrigação de fazer isso. Né? Legal. E, Mauro, quando é considerado velho no mercado de trabalho? Com que idade? A partir do momento que você entra. Concordo. Na prática é isso. Porque eu já vi pesquisa detectando que quem tem 30 anos está velho. Quem tem 35 anos está velho, quem tem 40 anos está velho. Então, você entrou no mercado de trabalho, você começa a estar velho. O que você vai fazer no mercado de trabalho? Por isso eu questiono muito o termo gerações. O que são as gerações? Vamos passar para pensar um pouquinho. Geração é aquilo que você estabelece A, B, C, X, Y, Z, sei lá qual a qualificação que se dá agora, né? De ficar criando gerações, geração alfa, geração
da inteligência artificial, que é a geração beta que está surgindo, tudo que agora é gerações. E aí a gente qualifica pelo ano de nascimento. Então, você nasceu até 80, você é da geração tal. Só que você nasceu em dezembro de 80... Você já é e de o outro outra. nasceu em janeiro de 81. Onde você está, né? Totalmente diferente. Você imaginou isso? São pessoas totalmente... Porque você tem que seguir aquele padrão da tua geração. E é assim? Não é assim que funciona? Não. Teoricamente. É assim que corta, Todo né? mundo que tem 20 anos pensa da mesma maneira, rigorosa. Então, aqueles todos que têm 40 anos... Vão ser iguais, assim. São iguais, têm os mesmos sonhos. Os 60 anos, todos são rigorosamente... Têm a mesma mentalidade. É assim que tem. E os 80 anos têm a mesma experiência de vida? De carreira, de vida? Isso não é assim que funciona. Vamos parar de colocar todo mundo em caixinhas. Vamos falar de pessoas, de profissionais, de competências, de talento, de habilidades. É isso que a gente tem que colocar no mundo corporativo. E na nossa vida social também. A gente tem que trazer isso. Cada um tem muito a ensinar e tem muito a aprender. A gente tem que colocar isso na nossa mente. E, por outro lado, cada um de nós aqui, cada um que está nos ouvindo, tem histórias de vida muito diferentes. Vieram de realidades diferentes. São plurais quando conseguem integrar com os outros. Então, a gente tem muito a enriquecer. Se a gente entende que a gente vai ser diferente do outro, e tem que ser, isso é positivo, a gente vai tentar aprender com o outro também. Porque é nessa troca que está a inovação, que está a criatividade, que está o avanço. Todo mundo pensar da mesma maneira não chega a lugares disruptivos. Eu fiz uma pesquisa, para completar a pergunta, da geração mais nova. Colocaram algumas pessoas da geração mais nova e colocaram outras pessoas da geração mais velha, só, né, em grupos. E depois colocaram um outro grupo que mesclando as gerações. E quem foi mais eficiente? Muito mais aqueles que foram mesclando as gerações. Ou seja, colocar todo mundo isolado, de acordo com simplesmente o ano de nascimento, não faz o menor sentido. Muito bom. Porque tem que ter essa troca, né? Eu acho que as empresas, em geral, têm esse desafio de trazer como que eu posso agregar com todas as gerações juntas numa mesma empresa ou numa mesma área, né? Você, Mauro, que dica você pode dar para essas empresas que têm multigerações? Eu sei que essa palavra gerações não seria ideal, mas que tem esse público diverso dentro da empresa, né? Que sofre esse desafio de panelas, de feudos por estarem ali criando os iguais com iguais e tem um preconceito e resistências entre gerações. Que iniciativas eles podem promover? Primeiro, a base de tudo isso tem uma palavrinha mágica que é respeito. Então, a gente está falando por trás da cultura organizacional. O que significa isso? Antes de incluir, a gente precisa não excluir. Então, recrutamento, seleção, a gente fala muito de inteligência artificial, mas o que está por trás de tudo isso é o ser humano. Então, se a gente conseguir, primeiro, conscientizar e sensibilizar aqueles que fazem recrutamento e seleção. E não olhar para a idade, olhar para o perfil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, na hora que for colocar aquele profissional lá dentro, independente da idade, é pela qualificação que ele tem e como ele pode agregar valor lá dentro. Independente, outra vez, de qualquer tipo de diversidade que tenha. Eu estou incluindo todas as diversidades, inclusive a idade, que rima com diversidade, né, naturalmente. Na hora que coloca lá, como é que vai ser o empoderamento dele? Como é que ele vai... na própria organização, ajudar a construir e também agregar valor com outros colaboradores. Eu dou muitos exemplos. Eu fui convidado uma vez para fazer um evento na Federação Internacional de Coaching. E a evento global com 60 mil participantes da federação. E aí eles me pediram para fazer uma palestra no primeiro horário e no segundo chamar dois profissionais para poder interagir comigo no painel. Excelente. Aí eu chamei de um lado uma mulher que tinha na época 50, 51 anos, preta, que trabalhava numa iniciativa privada, uma empresa privada. E do outro lado eu chamei um homem branco com 23 anos. Aí vocês vão perguntar, por que o homem? Claro, porque a mulher já está quase que evidente. Mas por que o homem? Porque ele sofria de etarismo. Ele me confidenciou uma semana antes. E por que ele sofria de etarismo? Porque ele assumiu um cargo que é ser vice-prefeito do Rio de Janeiro. Como que ele pode
assumir esse cargo, porque ninguém olha para a qualificação dele. Com essa idade. Se ele é economista formado, se ele é isso, o que já impactou, o que ele já fez. Então, por que estão questionando ele? E o painel foi considerado o melhor painel do evento, justamente pelo contraste de um com o outro. Então, isso que é bacana, a gente poder interagir e um ouvindo a realidade do outro. Um ouvindo que aquele branco, homem, também pode sofrer de etarismo pela idade que ele tem. Então, essa troca foi riquíssima e isso que promoveu o evento. E aí, pegando, você falou, né, que precisa, em relação à empresa, primeiro trabalhar o recrutamento. E a Fernanda, como especialista em search, na nossa área de search, o que você tem visto, Fernanda, em relação a esse aspecto da preconceito etário, vamos dizer? Certo. Acho que é uma pergunta bem relevante e eu trabalho há mais de 15 anos com recrutamento de executivos na Kimball e aí talvez a gente possa trocar algumas ideias aqui, Mauro, porque eu tenho visto uma transformação aqui nos últimos 5 anos, talvez, as empresas mais abertas a receberem, a falarem sobre perfis de pessoas mais velhas. E aí eu estou falando de 50 mais e, assim, mais recentemente, de 60 mais. Então, a gente vê empresas buscando executivos mais velhos, de idade mesmo, buscando maturidade, buscando vivência, etc. Mas o que a gente vê? Eu acho que essa transformação ainda é tímida, porque a gente vê, então, as pessoas 50, 60 a mais sendo contratadas como líderes das pessoas mais novas, né? Então, a gente vê pouco no mercado, ao contrário, pessoas mais jovens, de 28, 30 anos, fazendo a liderança dos 60 a mais, de repente recolocados em outras posições dentro da organização, que não necessariamente de liderança, posição de C-level dentro dessas empresas. Então, não sei se na sua vivência você tem observado isso também, Mauro. Sim, uma integração maior, mas ainda limitada em termos de posição, de cadeiras dentro das organizações. Eu concordo inteiramente contigo. Para ter uma ideia, a média de idade dos CEOs das empresas listadas na Bolsa de Valores é de 53 anos. E de conselheiros das mesmas empresas, de 58 anos. E aí a pergunta que vem é o seguinte, é uma contradição, né? Exatamente o que você colocou agora. Você podem liderar a empresa, por que não podem contratar profissionais abaixo? Eu tenho um caso que é meio a tua linha, parece que a gente combinou antes. Porque é exatamente a tua linha. Uma vez eu conversei com um profissional que ele tem 28 anos, naquela época ele estava com 28 anos. E aí ele é líder, é sócio da Ambev. Sócio de uma das maiores empresas do Brasil. Ele lidera uma área de vendas lá do Rio de Espírito Santo, que o budget lá é de 2 bilhões de reais, uma coisa totalmente absurda em termos de valores. Qual a capacidade que ele tem? De 28 anos. Isso é pergunta etarista. Né? Agora eu perguntei para ele isso. Como é que você chegou na cidade? Aí ele falou o seguinte, a empresa me deu todo o apoio para isso. E eu, na minha equipe, tenho muito orgulho e aprendo demais com profissionais de 50, 60 mais que tem lá dentro. Então, olha a postura dele. Ele só tem essa postura porque ele ganhou a confiança daqueles mais velhos também que lideram a empresa. Sim. Então, na hora que um confia no outro e a palavra respeito está de maneira genuína, incorporada àquela cultura, isso vai acontecer. Então, com isso, eu concordo inteiramente contigo. Agora, tem que também incluir. Porque o profissional precisa ter a capacidade de perceber que, como você mencionou, Amanda, a troca é riquíssima. A troca é a experiência de um lado, do mais velho, é a maturidade, a inteligência emocional, é o networking construído ao longo de toda uma carreira de 20, 30 anos de vida profissional, é a lealdade à empresa, que é outro ponto fundamental também. A gente tem pesquisas que demonstram que o profissional, em média, mesmo profissional, em média, no Brasil, fica na mesma empresa 19 meses. 19 meses, não completa nem 2 anos. Se a gente começa, no Ministério do Trabalho que eu estou falando, se a gente começar a olhar especificamente pela idade, de 18 a 24 anos, fica em média 9 meses. E o mais velho, de 50 a mais, fica 6 anos. Quando as empresas começarem a perceber que eles falam de custo do profissional mais velho, o que significa esse custo? Estão percebendo o turnover altíssimo? Quanto vale isso? Recrutamento, seleção, treinamento. Colocar na ponta do lápis isso. Quanto vale a experiência, a troca que a gente falou geracional?
quanto vale a riqueza da maturidade, da experiência de pessoas que participaram de vários erros lá atrás, e tiveram vários erros, e que esses erros provavelmente não vão se repetir lá na frente. Crises, né? Crises econômicas, de inflação de 2000%, viveram num mundo que não tinha internet, viveram num mundo que tinha que pesquisar na Barça. Exatamente. Né? Você lembra da Barça? Ok. Eu lembro. O mundo que não tinha telefone celular, e esses mesmos profissionais hoje lideram as maiores empresas de tecnologia do Brasil. Pois é. Tecnologia, que eu estou falando. O líder, o head da América Latina do LinkedIn, que hoje no Brasil tem 75 milhões de usuários, tem acima de 50 anos. Eu falei 50, tá? Para não... Tem 50 anos. O head do WhatsApp da América Latina, Guilherme Horner, eu conversei com os dois pessoalmente. Os dois têm uma capacidade incrível. Os dois têm acima de 50 anos. O Alex Sapiro, que até algum tempo atrás era o CEO da Amazon no Brasil, também tem acima de 50 anos. Quanto não vale isso? A adaptabilidade, uma soft skills mais reconhecidas, uma das mais reconhecidas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, como é que fica isso? Profissionais de 50 a mais não entendem tecnologia? Então, vamos parar de colocar todo mundo em rótulos, estereótipos. Vamos ver cada um desses profissionais, como é que se comporta. Se aquele profissional está desatualizado, não contrata. Pronto, 50 a mais não interessa, não contrata. Ele também tem que fazer o papel dele. Então, eu não estou falando para contratar por contratar. Eu estou falando para não excluir no processo seletivo. Mas entender a experiência, né? Porque a experiência, no fim das contas, até na nossa experiência de desenvolvimento com os assessments, né, minha e da Amanda, é um ponto que sempre pega quando avaliamos as lideranças ou potenciais para a liderança. Essa questão de ou está jovem demais, não tem as habilidades, as skills necessários, os skills necessários para esse desafio, ou, por outro lado, já está muito consolidado, já está enraigado algumas idiosincrasias, né, comportamentais. Exato, mas quando a gente fala de postura profissional, na minha opinião, tem que ver o profissional, individualmente. Exatamente. Né? Não é para ver a geração, não é para ver a idade, não é para ver coisa, diversidade, qualquer tipo de... Nada disso, vamos deixar isso lá. Porque a capacidade dele não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com aquilo que ele construiu ao longo de toda uma carreira e como é que ele está se comportando no mercado. Tem empreendedores que às vezes não tem vaga no mercado formal, que abrem empresas porque tiveram todo um know-how de vida, né? E abrem lá e tem um sucesso gigante, né? Porque foram experimentando, foram testando, foram errando, foram aprendendo, foram colocando em prática. Né? Quantos profissionais que abriram várias empresas e perceberam que aquilo lá não estava fazendo sentido e aprenderam com os erros e transformaram isso em acertos? Quantos profissionais que passaram por toda a bagagem da CLT e conseguem agora naquele mercado investir numa startup, conseguem atuar como advisor, né, numa startup também, ou em outro processo, ou ser conselheiro de empresas, porque para a bagagem que eles carregam. Isso é fundamental. Eu estava outro dia ouvindo um podcast com o Walter Longo. Walter Longo, para quem não conhece, é um profissional que foi presidente da editora Abril durante muito tempo. Ele tem mais de 70 anos. Eu estava no evento com ele está passando de patinete assim, no evento, fazendo 3 palestras no evento. Quem puder, eu vou sugerir para seguir ele. Ele faz agora vídeos. Ele fazia o aprendiz com o Roberto Justo. Ele tem uma capacidade incrível e ele tem vídeos no YouTube que já viralizaram com milhares e milhares, foram 500, 1.000, 1 milhão de visualizações lá no... Sabe o que ele fala? Sobre metaverso e inteligência artificial. E no último ele estava falando o seguinte, que na inteligência artificial, a geração que vai ganhar mais com a inteligência artificial é justamente os mais velhos. Porque tem uma palavrinha mágica, segundo ele, que é repertório. Sim. E a inteligência artificial exige que você faça perguntas mais adequadas, porque as respostas são baseadas nas perguntas inteligentes que você faz. Então, antes da inteligência artificial, a gente tem que usar a inteligência humana. Exatamente. Tem uma questão que você puxou em relação à inteligência artificial. A gente trouxe o Ednei Souza e ele falou que existe um certo capacitismo das gerações antigas, muitas vezes que não se aderem à tecnologia, e uma falta de paciência generalizada das novas gerações em até ajudar as antigas gerações. Mas que quando você vai para um Oriente,
China, Japão, você vê que as gerações antigas estão mais do que modernizadas, utilizadas. Você acha que tem um aspecto cultural importante nessa questão do etarismo aqui no Brasil? Sem dúvida. Lá no Japão, por exemplo, como você citou, primeiro que o Japão é o país mais envelhecido do mundo. Né? E já tem hoje, a população 65 mais no Japão já é 30% da população total. Ou seja, a gente está falando que o Brasil vai chegar a isso muito brevemente. Para ter uma ideia, os números que a gente tem é que em 2070, no Brasil, não estou falando de 65 mais, estou falando de 60 mais, idosos 60 mais no Brasil, vão ser quase 40% da população. Então, a gente tem que tomar atenção, tem que ter muita atenção para isso, porque vai mudar toda a complexidade. Tu fala aposentadoria, tu fala tudo que envolve isso. Envolve longevidade, até conceitos de saúde. De saúde, tudo está envolvido. Que está sendo estudado. E a empresa que não perceber isso vai ficar para trás, em todos os aspectos. 40% da população brasileira vai ser acima de 60 mais. Não é 40, não é 50. Então, a gente tem que perceber. E no Japão, por exemplo, aquele sábio, né? A troca é muito rica. Né? Então, esse respeito lá acontece. E aqui aquele profissional, às vezes, ele não está atento para isso, não quer, acha que está velho para aprender tecnologia, acha que está defasado, muitos, né, profissionais, e por isso não vai. Agora eu pergunto, por exemplo, eu conheço várias startups que estão trabalhando com isso, ou seja, os mais novos ensinando tecnologia para os mais velhos. Só que o ganho é mútuo. Porque na hora que um ensina, o outro está aprendendo experiência, está aprendendo a se comunicar, o outro a troca é muito rica. Quando eu falo de mentoria, por exemplo, eu não falo de mentoria reversa, porque já embute um certo preconceito que o mais velho é que vai dar mentoria no primeiro momento. E não é isso. Mentoria é bilateral ou é cruzada, porque você está aprendendo com o outro. Eu fiz mais de 800 mentorias nos 3 últimos anos. E isso é muito rico, porque o que eu aprendi com esses 800 profissionais é uma coisa inacreditável. Então, a gente vai se enriquecendo, vai pegando experiência de um, passando para outro, passando para o terceiro, e por aí vai. E essa hierarquia da liderança é que a gente vê que também está mudando, né, Mauro? Porque nós temos cada vez mais equipes trabalhando por projetos, de acordo com expertise, então você não tem mais aquela hierarquia do diretor, que é subordinado ao CEO, os squads, exatamente. Então, eu acho que mais ainda nesse novo contexto de liderança, é que a gente tem que tirar essa coisa do profissional mais velho vai fazer a mentoria do mais novo ou vice-versa, justamente nesse contexto de troca que você está colocando aqui. Mas isso é bem interessante, esse novo viés, né? Em vez de mentoria reversa, uma mentoria cruzada, né? Lateral, bilateral, faz muito mais sentido. Por exemplo, eu tenho muito contato, eu sou da Câmara Brasil de Comércio, as Câmaras Brasil Comércio e Indústria, Israel de Comércio e Indústria. E aí lá a gente faz várias lives, mensagens e tal, e eu entrevistei uma vez um empresário brasileiro que saiu daqui muito jovem, foi criar uma startup, várias startups, enfim, no mundo inovador em Israel. E perguntei para ele qual é a diferença da mentalidade de Israel, porque lá é o berço das startups, e aqui do Brasil, que entra essa cultura mais tradicional, talvez, muito enraizada. Tal. Ele falou o seguinte, lá em Israel, se você sentar numa mesa, numa reunião, e tiver o estagiário, tiver o CEO, se o estagiário tiver uma ideia e não falar a ideia, ele é rejeitado. E por quê? Porque lá naquela mesa, a gente não está preocupado com quem está tendo ideia. Está preocupado se a ideia é boa ou ruim. Então, a melhor ideia para a empresa é que vai fazer sentido. E ela precisa ser exposta, né? Precisa ser exposta. Então, é um brainstorm. Se o estagiário falou, se o CEO falou, um não vai criticar o outro lá. Vai ouvir a ideia, é viável a ideia, todos concordam ou não. Perfeito. Então, essa troca... Eu estou falando de estagiário, imagina a idade de todo mundo que está lá. Não é por isso que é nação empreendedora, nação startupeira, então, enfim. E aqui ainda se vê muito essa hierarquização, né? Vocês falaram um pouco sobre soft skill, até um turnover em relação às gerações mais novas. E aí, Fernanda, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você disse que nos últimos tempos você viu um movimento do 60 mais entrando e reintegrando no mercado de trabalho. Por que você acha que esse movimento está acontecendo, mesmo que timidamente? A gente tem o cenário de algumas empresas, principalmente as multinacionais, que elas compulsoriamente aposentam os seus profissionais aos 60, 62, 63 anos, geralmente não passando dos 65.
né? Essas pessoas muitas vezes estão no auge da sua carreira, da sua energia, da sua maturidade, e nem sempre tem o perfil para as outras carreiras consideradas mais naturais, né? Vamos ser empreendedores, ou então vamos ser conselheiros, porque a minha bagagem me credencia a ser um conselheiro. Não necessariamente. Às vezes essa pessoa, esse profissional quer continuar a sua carreira como executivo, desenvolvendo trabalhos nas organizações. Então, primeiro que eu acho que esse público 50 e 60 a mais estão mais empoderados e mais conhecedores do que eles podem contribuir para as organizações. E pelo lado das organizações, eu vejo um pouco disso que o Mauro trouxe, essa questão do imediatismo, do turnover das gerações mais novas, muitas vezes não é o que as empresas buscam, especialmente as indústrias, de repente, mais tradicionais. Então, nós vemos assim uma valorização da experiência que essa pessoa já teve, os caminhos, as crises que ela já vivenciou, as alternativas que ela já tomou que não foram as mais adequadas. Então, esta vivência é uma das razões. E nós temos aqui um outro lado a gente está falando muito de liderança e de gestão, mas às vezes na mão de obra mais técnica. Então a gente encontra hoje, dentro desse contexto também, as indústrias mais tradicionais com uma dificuldade de atrair essas novas gerações, que não estão mais tão interessadas numa engenharia mecânica, em trabalhar numa fundição, numa forjaria, em algo assim, que é um processo bastante técnico, mas que talvez não esteja tão com apelo, né, tão em voga hoje em dia. Então, essas empresas têm recorrido também a profissionais mais velhos, às vezes até aposentados, nesses dois contextos, para integrar os times e promover essa expertise ou de gestão ou técnica para essas empresas. Então, nós, nos nossos processos seletivos, tentamos seguir justamente isso que o Mauro trouxe. A gente não costuma olhar idade, mas sim o perfil, a capacidade. E aí nós temos um papel de influenciar os nossos clientes para que eles também tenham a abertura para conhecer esses profissionais. Aí uma pergunta, Mauro, até trazendo o que a Fernanda trouxe. Quando a empresa fala assim, olha, eu quero talvez uma escolha mais segura, um profissional mais resiliente, cada empresa tem que ter, com certeza, o seu próprio critério. Mas não existe também um certo etarismo com as novas gerações? De estar estigmatizado, que eles não é uma geração mimimi, é uma geração que não fica, que não sabe o que é, ou que não tem maturidade para aguentar a pressão, que não tem resiliência. Isso também não é um etarismo? Totalmente. Por isso que eu não falo de idade, eu falo de perfil profissional. Hoje em dia, a gente está... talvez você tenha percebido também, você interage muito com isso, de outros formatos de trabalho que estão acontecendo. Então, por exemplo, essa geração trouxe, vamos esquecer o mimimi, mas trouxe outro tipo de abordagem. Outra vez, quando eu falo geração, estou falando de uma forma geral. Mas ela é qualificada, por exemplo, o mimimi. Mas o que significa esse mimimi? Vamos analisar um pouco. Quer mais equilíbrio de vida. Quero mais horários para mim do que para... Peraí, eu também quero. E eu tenho 55 anos. Né? Eu acho que todos querem. Mas ela falou isso, ela se pronunciou. E ela foi pioneira em poder falar isso. E agora, o que está acontecendo? Tem CEOs, as a service. Tem C-levels, as a service. Que entram lá, vão fazer um trabalho pontual, um trabalho por projeto, um trabalho por tempo, porque eu quero ficar segunda-feira com o meu neto. Eu quero ficar terça-feira. E dá tudo certo. Né? Eu vou viajar durante uma semana e o projeto eu vou fazer de noite, eu vou fazer no fim de semana, eu vou fazer... Lá da praia. Era aquela crença de você trabalhar, para você trabalhar ou ter sucesso, tem que trabalhar muito. Isso aí mudou, na verdade, né? Isso não é bom? Isso é ótimo, né? Então, mas isso é bom. Então, isso vale essa talvez, provocação dessa geração mais jovem. Então, acho que por trás, a gente tem que tentar entender o que está falando efetivamente. Vamos pegar os pontos positivos e vamos tentar trabalhar aqueles pontos que não são tão adequados assim, de outra forma, com a integração. Porque quando esse jovem, mimimi da vida, ele interage com o mais velho, ele começa a entender que a resiliência é importante, que é o amadurecimento, e respeitar o mais velho, e poder construir, porque ele pode contribuir com o mais... Caramba, eu posso contribuir com o mais velho? Né? Eu não sou agora o único aqui, porque... E aí, o mais velho também, peraí, eu posso aprender outras
outros conhecimentos com ele. E na hora que você convive e que a empresa abre esse... Será que todo mundo está querendo, por exemplo, mesa de ping-pong agora nas empresas? Isso aqui, qual é o valor? E aí, não é porque eu faço essa provocação, porque a gente fala de tantas gerações. Tem uma geração hoje que se chama geração S. O que é a geração S? Geração sanduíche. Né? Aquela que cuida dos filhos e dos pais simultaneamente. Não é isso? Já tem quase 40% hoje da população usando a geração S. Só que tem um dilema aí. Se cada vez mais, e aí eu não estou entrando no mérito, cada um é cada um, tá? Não quer ter filho, e as empresas vão dar um benefício para os filhos, um benefício corporativo para os filhos, a pessoa não quer, mas tem pais. Então, por que esses benefícios não podem ser flexíveis para aquele colaborador escolher, eu quero dar um benefício para o filho, que não precisa tanto, talvez, daquele plano, ou, claro, todos precisam hoje, mas estão com outros pais. Às vezes tem 60, 70 anos e não tem plano de saúde, não tem... Então, fora... Por que o colaborador não pode escolher qual dos dois? Porque é mais caro. Porque ele paga até X, ou faz algum tipo de procedimento que contemple aquilo. Mas não pensei em alternativas diferentes. Você falou da aposentadoria compulsória. É outra contradição total. Eu não consigo entender como aquele profissional que entrega resultado, que é respeitado pelo mercado, se ele é incompetente, ele tem que sair com 20 ou com 90 anos. Se ele é competente, ele não tem por que sair com 20 nem com 90 anos. Então, vamos prestar atenção como é que significa, outra vez, vamos olhar por trás, né? O que significa aposentadoria compulsória profissional? Pega só um exemplo de idade, né? Se for 65, já 60... Ele está com 59 anos. Hoje à noite, ele faz aniversário. Ele é competente pra caramba. Olha, entrega... Amanhã não é mais. Amanhã, levanta da cadeira aí. Sai daquela cadeira. Porque, obrigatoriamente, você não serve mais. E o que esse profissional de 60, 100 anos vai fazer? A interrogação está na mesa. E hoje em dia, esses profissionais dizem, né, que os 50, os 60 são os novos 20, Mas que 30. novo? Não tem nada de novo. Para parar de comparar o negócio com 60, com o novo, com não sei o quê. Eu vou parar com você. Eu detesto. Uma coisa que eu detesto, sabe o que é? Desculpa, eu tô brincando contigo. Mas o que é? Por que eu fico assim, exaltado um pouco com isso? Porque as pessoas ficam repetindo a mesma coisa. Ficam repetindo gerações, ficam repetindo. Mulheres não podem trabalhar, não podem ter que ter filho, não tem idade, tem que casar, tem que não sei o quê. Outro. Para! Cada um é cada um, deixa cada um viver livremente. Vamos parar de colocar rótulos. Você tem que fazer isso nessa idade, tem que fazer isso na outra idade, fazer isso na outra. Para! Por que isso? Como assim? 30? Outra frase que também tem muito, fica circulando assim. Porque você tem que aprender, desaprender, reaprender, não sei o quê, blá, 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 negócio desconstruir. Aí eu falo, quem é que desaprende alguma coisa? Não tem como, né? Alguém ensina a desaprender, você pode pegar aquilo lá, reaprender, até concordo. Você pega aquilo lá, faz o maior sentido, fala tanta bobagem. E aí você não vai repetir aquilo lá, ok? Vai evoluir, né? Você está evoluindo. Mas para você não está desaprender a apagar da memória. Você não apaga nada da memória. Exato. Vamos parar de ficar fazendo robô. Aí você falou de inteligência artificial. Tem uma frase da Marta Gabriel que é muito bacana. Se você não quer ser um robô, não tem atitude como um robô. Sim, perfeito. Exatamente isso. Se você quer perder a vaga, né, para um robô, não seja um robô. Exatamente isso. E a outra frase também que eu ouvi muito recentemente, que ela fala o seguinte, que se você não entender a inteligência artificial, você vai perder a vaga no mercado de trabalho. Mas não vai perder não pela inteligência artificial, você vai perder para outro profissional que entende a inteligência artificial. É mais ou menos por aí. Então, a atualização é técnica, obrigatoriamente, é tecnológica naquilo que você vai exercer, porque não adianta eu ter um iPhone 500 se eu utilizo o 8 ainda, né? Então, e soft skills. E o comportamental. E para concluir, o comportamental é inerente aos 50 mais. Perfeito. Exato. Pegando até isso, nós aqui já avaliamos mais de 30 mil executivos. E nossa avaliação é a avaliação de potencial, é o competence check que a gente faz. Nessa avaliação de potencial, a gente já avaliou diversas gerações, que a gente pode dizer assim.
E eu vou falar, ela também pode falar com toda a propriedade. Quantas profissionais com 60, 65 anos, com potencial que a gente já não avaliou, e profissionais com 23, 25, 28, Exatamente. sem nenhum potencial que a gente também já avaliou. Então, quando a gente fala soft skills, eu acho que tem algumas características de potencial que dependente da idade, né? Então, a gente vê pessoas com 65 entregando e com muito potencial para entregar ainda mais, e profissionais com 25 que não têm nenhuma ambição, não têm entrega, não têm interesse. Iniciativa, não tem curiosidade, que são os indicadores que nós consideramos como as dimensões de potencial, né? E é exatamente isso, que era nesse ponto que eu ia chegar. Aí, por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu fiz palestras na Gol e tinha uma colaboradora lá que tinha 20 anos, 21 anos, por aí. E aí eu falei assim, você está aqui em Confins, aqui na Gol, tal, mas a sede fica em São Paulo, como é que é o teu dia a dia? Tal? Curiosidade para ela. Ela falou, olha, a Gol fica longe da minha casa, eu pego lá, eu saio 4 horas da manhã, acordo 3 horas, não sei o quê, saio 4 horas da manhã, depois eu vou para Gol, fico lá o dia inteiro, depois eu vou para a universidade, depois eu vou estudar, depois não sei o quê, chego em casa 11 e pouco, meia-noite. Era no dia seguinte, eu mesmo, tal, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar na Gol, tal. 20 e poucos anos. E aí ela falando no evento lá que eu estava, espetacular, garota. Mas, puxa vida, ela ativa, fazia, e queria entregar. E eu fiz a palestra de madrugada na Gol. Então, chegava lá 11 e pouco da noite, e ela toda entregando no dia seguinte com o café da manhã, ela estava lá fazendo. É fantástico. Eu falei, qual é a geração dela? Qual é a geração do Walter Longo? 70 e pouco, onde está o mimimi? Então, vou parar de falar de Walter Longo, que tem 70 anos, ou outra tem 20, e daí? Exatamente. E daí? Ou serve ou não serve? Exato. Pronto. E se não serve, vai se qualificar. Depois você volta para o mercado. Com certeza. Mas aí um ponto interessante, até pegando o gancho das nossas avaliações, que a gente avalia muito olhando a sucessão. E aí, inevitavelmente, essa questão etária tem um peso, porque nas organizações, né? Mas, por outro lado, Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu estou cortando todo mundo aqui. Pode cortar. Meu Deus do céu. Eu adoro trazer exemplo, porque eu adoro. Gosto de exemplo. Não, porque eu vivencio vários. Por exemplo, falou que eu sou conselheiro de varejo, de longevidade, de saúde. Eu atuo em 500 mil coisas. Então, eu vou trazendo um exemplo para. Eu estava em um evento e aí é uma empresa totalmente familiar, que ela tem 80 anos, a empresa, 80 e poucos anos, e o fundador, ele já falecido, ele passou a empresa para o filho. Uhum. E o filho ficou mais ou menos 40 anos dirigindo a empresa. E aí, a idade dele, enfim, ele queria sair da empresa, não é bem familiar, é a gestão da empresa, que estava vendo que estava caindo um pouco, estava próximo até da pandemia, mas nem via. Uhum. E aí ele começou a entrevistar executivos de mercado e conseguiu encontrar um profissional para substituí-lo lá. Esse profissional tem 32 anos. E o outro estava 40 anos como filho do fundador, liderando a empresa. E esse 32 anos assumiu praticamente uma pandemia e fez a empresa subir patamares assim, de 200% ao ano da pandemia para cá. Então, ele é extremamente qualificado. Uhum. Agora, olha as duas pontas aí. Primeiro, o profissional que tinha 40 anos liderando, não de idade, liderando, ele é um tempo mais velho do que o outro, da idade do outro. Exatamente. Mas ele teve a percepção de colocar lá como CEO um cara muito mais jovem do que ele. E não da família. Uhum. E, ao mesmo tempo, o outro percebeu que tinha um desafio, né, concreto, que estava recebendo o apoio do mais velho, e falou, aqui eu vou poder traduzir tudo aquilo que eu aprendi, colocar em prática e trazer resultado. Olha que fantástico essa troca. E o outro ponto, o que a gente falou antes, é da Nike, né? Que resgatou agora um ex-colaborador que tinha 30 anos de Nike. Eu estou falando de uma empresa voltada para, teoricamente, para jovens. Sim. Não é isso? Aí depois eu vou dar outro exemplo também, depois eu vou pegar outro exemplo. E aí resgatou um profissional de 60 anos que assumiu agora como CEO da Nike. Até aí, ok, maturidade, experiência. Só que ele entregou resultado durante 30 anos. Quem saiu? Vocês viram quem foi que saiu? Que era o ex-CEO, que ficou 4 anos na Nike? Foi um profissional de 64 anos. Você também tinha acima de 64 que aposentou. Sim. Ou seja, um tem uma qualificação para aquele cargo e o outro passou a não ter.
Exato. E tá tudo certo. Mesma geração. Entendeu? Olhar. Mesma geração. E pronto. Um não deu o crença. resultado que Exato. a empresa estava esperando e o outro deu. Ou pelo menos tem potencial para dar. E está tudo certo. Quando a gente fala de startup, é a mesma coisa. As startups de sucesso no mundo têm, como idade dos seus fundadores, em média, 45 anos. Significa que a experiência de um lado e o dinamismo de outro faz toda a diferença. Não é de um lado nem de outro. É a média, 45 anos. E, só trazendo para o final, uma frase que o Chip Coney foi o que acelerou o Airbnb. Então ele entrou no Airbnb e aí começou a escalar, aí ele ficou responsável pela amplitude que o Airbnb tem hoje. Ele tem quase 70 anos, ele criou várias iniciativas depois do Airbnb. Ele agora escreveu um artigo que eu até reproduzi, que é incrível, que ele fala o seguinte: a gente sai do trabalho do conhecimento e passa a ter o trabalho da sabedoria, o que é totalmente diferente. E chegamos já na era da intergeracionalidade. Ou seja, tem que haver o convívio, até porque a gente está falando de 4 gerações dentro do mesmo mercado de trabalho. Então, isso tem que ser enfatizado por cada uma das empresas. Não tem como a gente ter um ambiente assim, que seja só de um nível ou só do outro, e essa troca não seja absolutamente genuína e real dentro do ambiente. Porque se for só midiática, não adianta nada. Não adianta nada você falar, vamos contratar, vamos ter lá X% de profissionais. Isso não adianta nada para mim. O que adianta é que eles efetivamente estejam trabalhando, estejam interagindo, estejam trazendo resultado. E, com essa integração, a empresa consegue soluções muito mais inovadoras, criativas e também rentáveis. Já foi comprovado tudo isso. Perfeito. A questão da... Falei demais, né, mano? Não, Meu eu Deus do gosto. céu. A gente gosta não de tá nem falar na A gente queria entender sobre a questão do etarismo, Mauro, que você entende, se tem uma diferença entre mulheres e homens. Você percebe, dentro desse tema que você trabalha, se tem mais etarismo para mulheres, 40 mais, ou para homens, 40 mais, se tem uma diferença. Ou o contrário também, né? Não só o 40. São 2 pesquisas que foram bem interessantes. Uma que 70% dos profissionais no Brasil que têm acima de 40 anos já sofreram etarismo. 70%. 40 anos? 40 Você já sofreu etarismo, anos. Fê? Na minha prática, não. Acho que, na verdade, às vezes eu sofri o contrário, né? Quando É um etarismo. É um etarismo. Quando eu era mais jovem, sim. Porque a gente está inserido num ambiente de consultoria que, teoricamente, traz a senioridade. Faltou o cabelo branco ali, né? Faltam os cabelos brancos, faltou ser um pouco mais velha. Exatamente. Isso, sim, dentro de um contexto de indústria, muitas vezes. Então, não só de etarismo, mas essa questão de gênero também, né? Porque fica aquela coisa, o que essa mocinha tá aqui querendo dizer o que eu tenho que fazer na minha empresa. Exatamente. Né? Então, etarismo quando era mais jovem, sim. Agora eu acho que também com mais vivência, não tanto. Que é o que o Mauro falou, né? A experiência. Mas, por exemplo, na área médica, você procurar um médico jovem ou um médico mais velho? Normalmente é o mais velho. É o mais velho. Na área de direito, você procurar um advogado mais jovem ou um advogado mais velho? Então, por que no mundo corporativo isso não pode ser uma realidade? Né? Você pegando pela experiência. Sim. Né? E tem muita gente, eu não sei se foi o teu caso, mas... Sim. E principalmente mulheres, que você perguntou, que começam a atuar com roupa, com maquiagem, para serem mais velhas. Fazer uma persona. Sim. Porque a consultoria é dada, então eu tenho que me comportar, tenho que Exatamente. aquela maneira mais velha. No fim das contas, é estranho acaba isso. sendo, né? No fim das contas, foi um modus operandi que a gente teve que Todos nós aqui isso é uma seguimos. pesquisa agora recente, dizendo que 50% das mulheres abaixo de 30 anos já sofreram etarismo. Olha. Eu já sofri etarismo também. Sim, no mesmo caso que a Fernanda comentou. Mais jovem,
carinha de mais jovem ainda. E como é que fica? Mas ainda tá com a pele boa, então tá sobre etarismo eternamente. Você vai sobre etarismo eternamente. Não tem ruga, gente. Hoje eu aceito. E como é que é o procedimento que tem que ser? Vamos calcular juntos. Você está na faculdade lá com, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Aí você entra no mercado, é isso? Como é que funciona com as mulheres? Entra no mercado. Entra Com no quantos mercado de anos? trabalho. Eu, por exemplo, com 22. 22. Vai ter filho com? Eu tive com 28. 28. E aí depois, tendo filho, você vai sair um pouquinho para ter que cuidar do filho, né, tal. Não saímos, mas aí dá uma pausinha ali de acelerar. Isso. E aí nessa pausinha você está defasada já no mercado de trabalho. Pois é, você tem que voltar a reintegrar. Não, mas você não tem que passar. Chegou nos 30, pronto, acabou. Não é assim que sorte funciona? que você teve filho antes dos 30, porque senão você ia ficar pra Não, eu tia. tive aos 36, então... Eu tive aos 36. Não, quase ficou pra tia. Quase. Você falou. Não, porque existe Repete o que ela falou. Repete Não, o que você existe falou. um etarismo, porque assim, a mulher que não é mãe até os 30 hoje em dia é petit, já era. Já acabou. Fica pra tia, né? gente. Tipo Já eu. era, acabou. O que você vai fazer? Vai cuidar do filho? Vai cuidar da empresa? Mas vai aí você também tem que ser cuidar CEO disso? antes dos 30, pelo menos 32, né? Porque senão você também tá Você não foi fora. você vai ter filho, aí você nunca mais vai conseguir ser Você CEO nunca com mais- filho. Não, Não não. é? Como assim? Mas a mulher sofre essa cobrança. Eu sofri essa cobrança do etarismo por essa questão de filho também. E no então é uma trabalho, e pressão. no próprio trabalho. Sim, sem No dúvida. próprio trabalho, a cobrança. Ah, quando é que você vai ter filho? Ah, quando é que você vai ter Gente, filho? mas as pessoas não estão mais aqui na Kimbo. Já não faz parte. Vou enfatizar, né? Já foi ao passado. Mas eu acho que essa questão de gênero com etarismo é interessante. A gente já começa com uma questão de gênero para posições executivas, que são o nosso público, né? Então, eu trabalho aqui posições de diretoria, vice-presidência, presidência. E, assim, os nossos mapeamentos, que são bem robustos, assim, eu vou falar para vocês que mais de 90% são de homens. E aí eu tenho alguns clientes que pedem para a gente inserir, né, mulheres. Uma mulherzinha ali, tá? Coloca uma mulherzinha ali só para a gente Eu preciso fazer ter na uma... conta. Exatamente. Porque eu preciso justificar para o meu board alguma coisa, né? Exatamente. E aí a a gente cota. sabe que não tem por que ter Por que a ter mulher aquela- naquele, Às vezes nem Não, compete- naquela na questão posição de porque não faz sentido, né? Ela não que- está, de repente ela não está capacitada para aquela posição e aí a gente não pode também cair para o favorecimento, né, de colocar Isso. aquela pessoa. Porque eu acho que você tem um efeito contrário no fim das É contas. isso, Você exatamente. Você tocou num Não ponto é? fundamental, na minha opinião, também. Isso vale para todas as diversidades. Exato. Exatamente. Porque a questão de você inserir obrigatoriamente, né, qualquer uma da diversidade, eu falo de 50 mais também, qualquer uma da diversidade, naquele contexto corporativo, vamos pegar o caso de ser líder. Se não está preparado, vai se queimar, porque vai entrar lá e falar, aí caiu, viu? Eu falei que... Falei que mulher não ia dar que não ia dar conta. conta, não sei o quê. E aí, no caso da mulher, é complicado, porque você ainda tem uma outra característica, e aí eu vou generalizar isso, pelo amor de Deus, que é o autoconhecimento é muito rígido. Sim. Então, por exemplo, muito criterioso, o que eu quero dizer. Então, por exemplo, o homem, se der uma vaga para ele, até 10%, né, para o cargo lá, ele vai lá, abraça, ok, depois me viro. Não é assim? E a mulher não. Vai ter que ter 110% para poder aceitar aquela vaga. Não é assim que funciona de forma geral? Exatamente. Então, isso também é um complicador, talvez, para as mulheres, e elas têm que abaixar um pouco isso também. Porque esse autoconhecimento tem que ser real. Perfeito. Né? Na hora que você avaliar, você sentir que tem potencial, olha para você, olha o que você construiu. Isso eu falo muito nas minhas mentorias, olha o que você construiu. Por que você sentar nessa cadeira hoje? Né? Quando a pessoa é CLT, olha o que você construiu aí. 20 anos de trabalho assim, porque você foi galgando vários... Que agora você não tem capacidade para a vaga, por quê? Quem disse isso? Ah, não, é porque eu tô... O que você acha? Porque eu estou 20 anos na mesma empresa, isso é positivo ou negativo? Para de ficar às pensando vezes, tanto. Mauro, até não pede ajuda, né? Você está num ambiente onde você, de repente, não domina aquele tema, aquela gestão e tudo mais, e a mulher, ela se isola e não pede ajuda, porque pode ser visto como uma fraqueza, como uma falta de capacidade. Sim. E aí, de novo, a gente Exato. entra num ciclo de Vicioso isolamento, ali, de que não troca as experiências e que talvez aquela posição não seja
longeva para aquela mulher. E quando a gente junta, então, a questão de gênero com o etarismo, aí a gente triplica, né? Eu falo muito da interseccionalidade, quando a gente junta várias... porque todos nós temos todas as diversidades. Vou começar por aí. Sim. Todas. É verdade. Então, que a gente começa a juntar várias diversidades em pessoas com, entre aspas, minorias, né? Porque nenhum deles é minoria, né? Você começar a olhar, nenhum deles é minoria. A gente começa a perceber mais preconceito embutido. Então, se pegar uma mulher 50 a mais, preta, com uma pessoa com deficiência, a dificuldade maior ainda mais com a autoestima mais baixa, pelo fato de ser mulher, muitas vezes. E aí começa. Eu estava com uma mentorada que ela falou o seguinte: olha, eu tô aqui numa posição, quero ser diretor agora, que é o que falta, eu sou gerente sênior, né? Agora eu tenho uma questão séria. Ela começou olha o autoconhecimento dela. É que eu não tenho... eu sou muito técnica. E para assumir esse cargo de liderança, eu tenho que entender melhor de gestão, de estratégia, de outras habilidades. Eu falei, sim, mas se essa é a tua fraqueza, essa é a tua deficiência, e todos nós temos várias deficiências, vai buscar isso. Aí eu... é verdade. Assim, uma coisa, mas é isso um pouco, porque... Óbvia, né? Porque na conversa ela foi percebendo que ela tinha que agir. E agir não em prol da empresa, agiu em prol dela. Mas é difícil você sair, né, dessa zona confortável do seu... E demonstrar. Você precisa né? Precisa ter você, Fernanda, para falar isso para ela. Sim. A gente se conta várias histórias. Às vezes precisa de alguém que conta uma diferente sobre a gente mesmo. E, Mauro, nesse seu trabalho de ajudar, né, as pessoas a se reposicionarem, você trabalha muito com a questão da marca pessoal, né? E que dica você pode dar, então, para essas pessoas qual o primeiro passo que essas pessoas que querem se reinventar a partir dos 40, 50 anos? Qual é a o primeiro principal? ponto, para mim, é o autoconhecimento, que a gente estava falando agora. O segundo é, através do autoconhecimento, aumentar a autoestima. Né? Porque aí começa a se empoderar. Né? Eu posso. Posso falar sim, posso falar não. Perfeito. E quem ganha com isso é a empresa. Né? Ou seja, se eu estou muito mais qualificado internamente, eu consigo me posicionar melhor. Esse aqui é o primeiro ponto. O outro ponto, entender que o sobrenome real é muito importante. Muito mais do que o sobrenome corporativo. Eu sempre falo, tem que fazer o máximo pela empresa. Vai fazer muito mais pelo seu sobrenome real. Porque a empresa, a gente sabe na CLT que a gente vai sair da empresa. Só não sabe quando. E o nosso sobrenome real, a gente vai... levando isso com a nossa credibilidade, com o nosso respeito, com a nossa confiança que está transmitindo. E junto disso vem o networking. Porque hoje o networking é responsável, né, Fernanda, por 85% das recolocações profissionais no mundo. Então a rede de relacionamentos é fundamental para isso também. Mas eu falo networking de maneira adequada. Não é mandar o currículo para pessoas desconhecidas e pedir que eu recebo. Você recebe também. Sim. Olha, está indo no meu currículo. Olha, pessoa que não te conhece. Não, você não me conhece, não. Isso aqui é o currículo que eu estou mandando para... você deve ter vaga, né? Com approach inadequado. Né? Totalmente. Então, não é esse tipo de network que eu estou falando. Estou falando da construção de um network assertivo, agregar valor, né? E estar habilitado, né? Atualizado, técnica, tecnológica e... em termos de soft skills. Então, isso, para mim, é o fundamental. Agora, tem um outro ponto também que é importante. Na medida do possível, frequentar o máximo de eventos possíveis. Porque no evento você permite interagir com o network, absorver conhecimentos, seja virtual, seja presencial. De preferência presencial, né? De preferência presencial, quando puder. Porque você vai trocando lá, você vai interagindo, você vai absorvendo. Sempre o evento tem uma coisa... E aí eu vou citar o meu exemplo. Quando eu falo com o evento, por exemplo, não é participar do evento. Não estar no evento, é participar do evento. Então, por exemplo, você chega numa live qualquer que tem no YouTube, né, por exemplo, né, 7 horas da noite. Aí você entra naquela live, né, um palestrante incrível. Aí o cara começa a perguntar... de onde vocês são? Aí o cara, Rio de Janeiro, não sei o que, São Paulo. Boa noite. Como é que é aquele boa noite? Né? Boa noite. Aí eu falo para o doutorado o seguinte, olha só,
Você pode até dar boa noite, porque eu sei que você é educado e tal, pode dar boa noite. Agora, não adianta você ser mais um naqueles boa noites lá. Faz uma pergunta, interage. Porque todo mundo que está lá é da tua área de atuação. Seja diferente, né? Seja diferente. Fazer mais do mesmo não leva ao mesmo. Eu não quero fazer o mesmo. E aí, todo mundo lá fala a mesma coisa. Na hora que você faz uma pergunta, o cara está citando o teu nome, o palestrante, todo mundo está vendo, você está se destacando naquele... Isso vai para o evento presencial também. Elabora uma pergunta para fazer, não é só ficar lá no cantinho, lá, eu fui no evento. É uma coisa no LinkedIn, eu tenho LinkedIn. Pô, não adianta nada falar que tem LinkedIn. É igual a última vez que você entrou no LinkedIn. Foi em 2000 e deixa eu me lembrar, 2007, não, 2006. Que isso? Não adianta nada. Não aparece em nenhuma busca. Nada, não sabe o que está se tratando, nada. Entra lá, não tem nada no perfil dele, a foto está de quando tinha 5 anos. Então não adianta nada isso. Então, ir para o evento. E aí, o meu caso, o meu exemplo. Tudo que eu falo, eu já fiz de alguma forma, né? Errando, acertando e aprendendo. Aí eu estava frequentando vários eventos, até que chegou sexta-feira de manhã. Aí fui no evento, café da manhã, na empresa e tal, e aí tinha uma amiga minha que eu conheci lá também, e aí ela falou assim, eu tenho um ingresso para um evento hoje à noite, só que eu não vou poder ir, você quer ir no meu lugar? Eu falei, qual o nome do evento? Startup Weekend. Eu falei, Weekend, final de semana, entendi. Mas o que significa startup? Isso estou falando de muitos anos atrás, ninguém sabia muito o que era startup. Aí eu falei, olha, vou tentar ir. Aí chegou a sexta-feira de noite, eu falei, sexta-feira de noite? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vai dar nessa história. Aí eu cheguei na sexta-feira de noite lá e cheguei lá no coworking lá do Rio. 150 pessoas lá, a maioria com 20 anos. Eu era o mais velho lá. Vixe. Disparado mais velho. Aí eu olhei para aquilo lá e falei, o que eu estou fazendo? O que é startup? O que vai acontecer aqui nesse evento? E aí o cara falou, olha, então a gente vai ficar 54 horas aqui discutindo startup. E eu falei, aí que eu entendi que era o weekend, né? O fim de semana todo. Fim de semana todo, discutindo aquele troço. Eu falei, cara, eu não vou voltar. Cheguei em casa para fazer minha esposa assim, olha, nem a pau eu volto naquele evento. Mas nem a pau, olha... E no sábado fui o primeiro a chegar, naturalmente. Né? Lógico, né? Pra ver aonde que ia dar aquela história toda. Aí chegou no final das 54 horas lá. E o meu grupo era o mais fraco de todos. Tinham 12 grupos. A pessoa tremia. Eu tinha 2 PPT, nada com nada. Eu todo mundo com QR Code. Naquela época era grande novidade, QR Code e tal. Eu falei, cara, a gente vai ser o último colocado. Tinha até um Vicente Mateus, lá do Corinthians, falava assim, né, que quem tá na chuva para se queimar, né? Então é mais ou menos aquilo que a gente traz. Então aqui mesmo, paciência. E na metade da apresentação, nossa, todo mundo começou a levantar e bater palma. Ô, louco. Eu falei, estão expulsando a gente, só pode ser. Tô enganado. Acabaram os 4 minutos, a gente ganhou o evento. Era o 6º apresentado e tinha mais 12. A mágica, aí que eu tentei entender a mágica. Peraí, tudo conta, todo mundo falando comigo. Não, porque meu pai, minha mãe, não sei o quê. Calma, que história é essa? Era o público 60 mais que a gente estava falando. Aí a história toda começou lá. Porque a gente tinha uma plataforma que foi criada naquela hora. Nem plataforma, uma coisa. Porque a gente impactava o público 60 mais para não deixar ele passivo. A gente tinha que dar aulas de inglês, dar aulas de tecnologia, dar aulas de não sei o quê. A gente ia na casa do idoso, essa que é a ideia inicial, né? Ia na casa do idoso para capacitar ele para qualquer coisa que ele quisesse, música, qualquer coisa. E a gente validou, né? Inclusive a validação foi muito engraçada, um negócio que eu vou contar já. Mas aí a gente venceu porque a gente emocionou aquele público todo, eles viram lá o potencial daquela... Tal, e depois a gente construiu o Hub 40 Mágica. Mas a validação foi até engraçada, porque... rapidamente contando, a gente tem desistido tudo, porque a validação significa o seguinte, alguém tem que pagar para aquele serviço. Né? Teoricamente seria isso. Sim. Só abrindo para isso também, hoje eu sou jurado do Hackathon da NASA, que é o maior hackathon do mundo, e sou parceiro da Copa do Mundo de Startups. O que significa isso? Que daquele participante que nem sabia que era startup, hoje em dia, globalmente, a gente já... Referência lá. Porque a gente foi aprendendo, e isso é muito bacana. Mas como é que foi a validação? A gente estava desistindo e tal, e aí a gente já estava indo embora, aí entra o network que eu mencionei. Eu vi um amigo meu vindo, e o cara tinha na época 80 anos, mais ou menos.
E aí eu cheguei para ele no cantinho e falei assim, você vai me ajudar. Você vai validar isso aqui. Você vai validar essa história. Eu estava do lado da casa dele, porque eu estava voltando para a casa dele. E aí eu falei assim, Jorge, faz o seguinte, a gente está com pressa, vocês vão indo, que eu vou conversar com ele aqui. E aí eu falei assim, Jorge, esse aqui é um professor, você escolhe a aula, pelo amor de Deus, que você vai ter. Você paga qualquer coisa para ele no final e tá tudo certo. Eu só preciso que você pague para ele alguma coisa. Pode ser R$1, qualquer coisa. Se você achar que é válido, você paga. Se não achar, paciência, não vai. E aí, foi muito engraçado, porque o professor subiu com ele na casa dele, e a gente voltou lá para o WeWork para ver. E eu falei, professor, olha, assim que terminar, você liga para a gente. E aí, a gente está no táxi, né, ansioso para saber se o cara validou, comprou, não sei o quê. A gente está chegando lá no WeWork, e o cara não ligava. E aí, de repente, o cara liga. Mauro, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E o cara comprou. Validou. É o seguinte, eu tive o privilégio enorme de falar com ele, porque ele é um cara que foi espetacular. Eu falei, olha só, depois você fala, por favor. Só responde a pergunta. Aí o cara, olha só, ele adorou porque ele validou. E aí não, depois você fala comigo sobre isso e aí. Então, foi muito bacana, porque o network ajudou também. Então, é isso, é aprendizado, network, a troca com geração mais nova. Por isso que eu falo muito da integração. Um vai ganhando com o outro. Mauro, ainda sobre esse tema da marca pessoal, da apresentação pessoal, nós sabemos que em alguns momentos as pessoas têm pouco tempo também para se colocar, para se apresentar. E aqui, dentro do que a gente trabalha, são basicamente as entrevistas, né? Conosco, com os nossos clientes, às vezes entrevistas com profissionais de fora, culturas diferentes. E não é raro as pessoas nos perguntarem um feedback. Como é que foi a minha apresentação? Porque muitas vezes ela tem o conteúdo, a expertise, mas ela não consegue se colocar. Quando a gente fala desse público 50 mais, o que eu percebo assim, que às vezes a gente tem aquele que tem a autoestima um pouco prejudicada, né? Então já tem essa idade, não vou poder concorrer para essa oportunidade, e aí se coloca um pouco low profile demais. Ou a gente tem aquele outro que acha que ele entende de tudo e que, como ele já vivenciou várias coisas, ele sabe exatamente o que deve ser feito e a opinião dele, na verdade, ela é mais valiosa do que das outras pessoas. E aí se coloca num outro ponto, né? No ponto exatamente. Então, às vezes a gente encontra um pouco disso e a gente tenta, através de um certo coaching, também indicar um pouquinho dos caminhos. Como é que você vê essa questão da apresentação quando você tem um setting ali para isso? E o que você diria para esses profissionais que seria uma apresentação de sucesso? Excelente colocação. Primeiro, vou pegar a palavrinha tempo, né? Muitos profissionais não têm tempo. Mas não tem tempo para quem? Para eles? Tem tempo para a empresa, mas não tem tempo para eles. Aí eu falo o seguinte, como a gente não sabe quando que a gente vai sair daquela empresa, né? Por exemplo, um profissional que já está trabalhando na CLT, eu falo assim, hoje é o tempo que você tem que dedicar para você também, com o tempo que você não tem. Porque hoje você não tem tempo, ninguém hoje tem tempo. Mas hoje você não tem tempo para conseguir tempo. Amanhã, e eu falo amanhã não é um ano, pode ser amanhã mesmo, você vai ter todo o tempo do mundo, mas você não vai ter tempo. Você vai estar pressionado, você vai estar ansioso, você vai estar sem o controle emocional para poder atuar da melhor forma na recolocação. Exato. Então, você tem que trazer o teu tempo para hoje, para ontem, se possível. E aí você fala da comunicação. Comunicação é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Mas hoje a gente fala muito de pitch. O que é o pitch? Né? Trazer 2 minutos, 3, 4 minutos, dependendo do tempo que tem. E como é que funciona o pitch? Treinamento. Vai pro só espelho. Funciona isso. Vai pro espelho, treina o tempo todo. Eu fazia na pandemia, eu acho que 3, 4 lives por dia, o negócio. Aí o cara me convidava, olha, eu tenho aqui uma audiência que sou eu, a minha esposa, pode ser? Eu falei, pode. Vamos. Tô dentro. Sou eu, a minha esposa e meu cachorro. Opa! Maravilha! Aí foi crescendo, né? A minha audiência foi crescendo maior. Por quê? Porque para mim é uma oportunidade de, primeiro, falar sobre diversidade etária para quem quisesse ouvir lá, 3, 4 pessoas, não importa. Segundo, treinamento. Treina. A repetição vai fazer você fazer. Então, de um lado, um que vai falar muito, de outro lado, outro que vai falar pouco, de outro lado, que tem uma autoestima elevada, outro que tem... Então, qual é o discurso? Vamos elaborar o discurso. Quando eu falo de posicionamento, que é o primeiro passo,
que é o posicionamento? Hoje em dia a gente fala muito das profissões todas, né? Então eu pergunto para o mentorado muitas vezes, acho que você faz isso também. O que você faz? Né? Eu sou de tecnologia, por exemplo. Aí eu falo, eu também sou, eu mexo no WhatsApp. Mas assim, hoje, a gente não está falando de qualificação, está falando Ou descreve o todo caso. mundo é tudo. Ou descreve Todo mundo é tudo. Hoje, todo mundo é tecnologia, todo mundo é marketing, todo mundo Sabe quem é? mexer Todo mundo é com financeiro, inteligência sabe. artificial, tá. Todo mundo é tudo. Então, isso não pode ser... aquele negócio, eu detesto aquela frase. Eu sou generalista. Generalista? Como assim generalista? Eu não quero contratar um generalista, pelo amor de Deus. Eu quero contratar um solucionador para o meu problema. Exatamente. É mudar o foco. Então, não adianta. A gente tem que ser o mais específico possível. E mostrar... Por exemplo, fala assim para mim. Você faz palestra sobre diversidade? Não. Eu falo sobre diversidade etária. Não só falo sobre diversidade. E eu comecei com a ESG. A ESG Pessoas, essa foi construída para diversidade. Etária. E foi aí que o LinkedIn me deu outra voz, aí foi aí que a Exame me deu a coluna, foi aí que o Terra me deu outra coluna. Se eu falar sobre diversidade, todo mundo está falando sobre diversidade. Então a gente tem que ter um posicionamento. E como é que é esse posicionamento? Em 30 caracteres, tem que definir um posicionamento. Aí eu falo isso para o mentorado, o cara fala, como assim? Eu falo, é isso. Se for uma empresa de evento, chega e fala assim, qual é a palestra que você vai fazer no evento? Vai ter que se posicionar com 30 caracteres e tem que falar o tema da palestra. Eu falo sobre tecnologia. Bom, aí ninguém vai assistir. Não adianta. Muito né? Uma coisa com o médico. Quando você está com problema do olho, por exemplo, você vai procurar quem? Um oftalmo. Não é um clínico? Não. Não é um médico? Não. É um médico oftalmo. Oftalmo. Mas se aquele problema que você tem no olho, por exemplo, você tem um glaucoma. Que a oftalmologia fala assim, não, eu não resolvo o problema de glaucoma porque tem um cara que vai resolver o problema. Não é isso? Mais especializado. Só que você precisa operar. Aí glaucoma, cirurgião especializado. Agora, quando você vai fazer uma referência para alguém, você tem quantos cirurgiões que operam glaucoma, por exemplo? Poucos. Quantos aqueles são respeitados no mercado? 3, 4? 2. Então você vai olhar para aquele que está respeitado no mercado e vai ter 1 ou 2 ou 3, sei lá, que vão ser referência. Você tem que ser referência. Se não for referência, não adianta nada. Eu tenho que pensar em cirurgia de glaucoma e usar o cara. Mas quantas cirurgias que ele vai fazer? Se ele fizer uma cirurgia, ele está ganhando muito mais do que o clínico geral, está fazendo 500 atendimentos. Então, a questão não é financeira. A questão é que você tem que ser reconhecido. Esse profissional que você está citando, por exemplo, independente da idade dele, ele tem que ter uma reputação no mercado, tem que ter uma credibilidade no mercado e tem que ser referência. Quando eu falo do LinkedIn, eu falo assim, esquece a métrica da vaidade. Você não precisa ter 1 milhão de curtidas, comentários, não sei o que. Você precisa ter 2 objetivos. Primeiro, resultado. Ou seja, eu faço palestras. Se eu não tenho curtida nenhuma, comentário nenhum, e alguém me manda inbox, você pode fazer uma palestra, resolvido, ok. E o outro é o seguinte, para aumentar a referência, o quanto no LinkedIn vocês estão sendo replicadas. Ou seja, por alguma razão qualquer, pode ser um artigo, pode ser um evento, pode ser... Estão marcando o nome de vocês no LinkedIn. Se entrar no meu LinkedIn agora, eu vejo um evento tal, fiz não sei o quê, participei não sei o quê, 500 mil coisas, que eu não consigo nem dar conta, porque eu tenho 5 postagens para fazer por dia. Aí eu tenho que escolher uma para ir, amanhã é um evento, o cara tem que postar aqui. Então, por quê? Porque se eu participo de várias coisas, isso é eu acho que é a dica que você pergunta. Participo de várias coisas, eu vou ter uma abrangência maior. Olha só a ideia. Eu sou conselheiro de varejo da Associação Comercial do Rio de São Paulo. Eu nunca tive uma loja na minha vida. Eu fui líder inovador aqui de São Paulo, eleito líder inovador de saúde, não tenho nenhuma formação em saúde. Sou diretor da Associação Brasileira de Profissionais de RH, não tenho nenhuma formação em RH. Atuo com ESG, sustentabilidade, o negócio não é comigo. Meio ambiente e tal, acho válido, mas não é comigo. Governando, nada disso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando saúde, levando para a longevidade, pegando varejo, trazendo para a outra e tentando contribuir com o máximo e mostrando a integração de tudo. É aí que eu consigo dar palestra sobre indústria, que eu vou fazer na semana que vem, em São Paulo. Um evento só para industriais que querem falar sobre esse tema. Por quê? Porque eu estou entrando na indústria agora. Sim. Porque aí entro no varejo. E isso, uma coisa vai levando a outra. Se a gente não está aberto para o novo permite que a gente se reinvente, que a gente aprenda, que a gente saia da zona de conforto. Porque senão não adianta nada. Ninguém nasce fazendo palestra para 1 milhão de pessoas.
Eu vou fazer palestra para o espelho, vou fazer palestra... Ele vai fazer palestra virtual, depois cresce, vai fazer outro tipo... Depois começa a falar. Ninguém nasce CEO, né? Ou nasce? Não. Acho que não, Acho né? que não, né? Nem o herdeiro nasce CEO. Exato. Exato. Até para ajudar as empresas nesse processo, né, para evitar eliminando qualquer tipo de preconceito de etarismo, quais abordagens a empresa pode aprimorar no seu processo de recrutamento para evitar e mitigar esse tipo de coisa? Esse tipo de etarismo. Inicialmente, é como o Mauro trouxe durante todo o discurso, a gente focar no perfil e exatamente no que você precisa naquele momento, né? Porque acho que começa daí, né? Qual é a necessidade que a empresa tem para aquela posição, naquele momento histórico, pela situação da empresa, pelo nível de maturidade da empresa. Porque muitas vezes a gente recebe lá briefings bastante assim genéricos, de um profissional idealizado que aquela empresa quer para atuar em determinada área. E, na realidade, a gente tem que depurar um pouco isso e entender o que realmente você precisa para aquela cadeira. E aí, se a pessoa vai ter mais de 60 a menos, ou se vai ser de 25 anos, isso não vai fazer tanta diferença. Algumas ações práticas que algumas empresas de recrutamento já estão propondo por exemplo, não dar ênfase para a questão idade, né? Então, você via inicialmente os currículos, os relatórios de perfil, esse tipo de coisa. Você falava o nome da pessoa e a idade do lado, ou a data de nascimento do lado. Ou se você quer colocar aquilo como uma característica da pessoa, que eu acho que né? Se você tem 25 ou 60 anos, é uma característica sua, não melhor e não pior, você não coloca com aquela ênfase, né? Então, organiza o seu speech, organiza os seus materiais, de modo que você tenha a oportunidade de falar mais sobre a pessoa, sobre as experiências, sobre os soft skills, e depois, se necessário, a gente aborda a idade e a vivência que essa pessoa teve. Então, existem algumas iniciativas já nesse sentido, de não colocar a idade, e é uma coisa muito do Brasil também, né? A gente colocar... Porque pela própria trajetória profissional, você já sente mais ou menos quanto profissional tem. Então, não precisa colocar a idade, não há necessidade de para isso. E se você vê currículos americanos e alemães, você vai ver que não tem, né, esse foco, e nem é tão elegante assim a gente colocar... Exatamente, apresentar a idade. Então, tem uma questão... de entender, de fato, a necessidade de trabalhar um pouco a questão dos preconceitos nas duas pontas aqui das idades que a gente está trabalhando, e também a forma com que o recrutamento absorve essas pessoas e a forma que o recrutamento também apresenta essas pessoas para quem está requisitando esse profissional em cada uma das áreas. Quer dizer, em outras palavras, você precisa ter mais Fernandas no mercado, é isso? Pode ser a Fernanda, pode ser. E ajudar os RHs, porque a gente tem algumas pessoas de RH com contato próximo que falam assim, olha, eu até tento abordar, trazer pessoas diferentes, diversas, mas chega aqui a nossa cultura não permite. Isso é triste, porque a gente fala assim, é que aqui você vai ver, tem um negócio do pessoal do CEO, uma diretoria que não gosta de gente mais nova. Que mas não apresente mesmo assim. Perfeito. Apresente, provoque, faça com que a pessoa converse. Pode ser que ele vá... Dá chance, né? Pode ser que a pessoa vá com uma má vontade de apresentar aquele perfil, mas talvez você apresentando 1, 2, 3, 4, a pessoa consiga perceber que pode ter algum valor ali. Então, não é uma questão... Quando as culturas são muito arraigadas nesse sentido, obviamente você não vai ter uma transformação de um dia para o outro, mas não é por isso que a gente tem que, no nosso trabalho, filtrar e não dar essa possibilidade das empresas conhecerem. Eu acho que é justamente isso que você falou, Amanda, desconstruir o mercado que está etarista. Né? Exatamente, porque tem isso, e se a gente não fizer isso que você falou agora, vai continuar a mesma coisa. Não vamos sair do lugar. Vai entregar o que a empresa está... Exatamente. Aí você propaga tá achando isso. que serve. E aí, exatamente isso. E tem outra palavrinha também, porque eu gosto muito das palavras para a gente poder, outra vez, desconstruir tudo. Tem uma palavra que se usa muito no jargão de RH, que é retenção. Né? Vamos reter o colaborador. Para pensar que é reter. Reter é tornar... Prisioneiro. Quase que prisioneiro, né? Assim, você está retendo aquele milhão, né? Aquela pessoa... A gente tem que ficar usando essa palavra. Agora começou já um movimento para tirar um pouco essa palavra. Você pode engajar o colaborador para usar outros termos,
Mas reter parece, olha, agora, né? Você está aqui dentro, sair você não vai. Tem até um seriado que está passando aí, mas eu não cheguei até o final, então não posso nem recomendar. Mas se chama Ruptura. Sim. Eu assisti. É bom TV, pessoal. Ele é Esperando provocativo. a segunda temporada ansiosamente. Ele Fica a dica. Provocativo, né? Porque traz aquele ambiente, né? De prisioneiro, de alguma forma, lá, né? E aí... Fica pesado, né? O trabalhador não tem liberdade. Acho que tem que rever, né, essa questão cultural, porque eu acho que uma desculpa que eles dão para nós, por exemplo, como a Fê, ela está na área que recruta. Nós estamos na área que avaliamos esse profissional para ajudar o recrutamento a apresentar o profissional. E aí, na hora de apresentar os candidatos, aquele que está mais aderente à cultura, que nada mais é do que, às vezes, um revestimento para um preconceito, uma validação. Ó, não faz parte muito bem dessa cultura. Não que essa questão cultural não seja importante, mas talvez se questionar o status quo, se essa cultura não está cheia de pré-conceitos, ou que não tá furando essa bolha da diversidade. Eu tô entendendo, cultura que não abre para pluralidade, que não abre para diversidade, que não abre para... Exatamente. Que tipo de cultura é essa? A empresa não tem que se transformar, ou a empresa inovar, então crescer. Esse profissional não é um profissional certo para aquela empresa, porque só pode ser isso. Mas aí isso que entra. Mas alguém tem que furar a bolha. Mas aí entra a questão do alinhamento, né? Precisa ter esse alinhamento. O que a empresa espera? Tem que ser o walk the talk, tem que seguir o que tá buscando. Mas olha só, como a Fernanda falou, se entrar com uma posição disruptiva na apresentação do candidato, o candidato que tem um perfil, independente de qualquer outra coisa. E isso eu acho importantíssimo. Eu estou numa grande empresa multinacional em que tem 3 executivos que chegaram para mim e eles estão fazendo um projeto dentro do pilar geracional. E aí falou assim, gente, comemorando, a gente conseguiu agora ter um sponsor, que é o diretorzão tal, que agora abraçou nossa causa. Agora depois de um ano, né? Abraçou nossa causa. Espetacular. Só que os outros diretores do mesmo nível que ele ainda estão no viés muito tradicional da contratação, aquela coisa toda. Então, a ideia é fazer uma mentoria com cada um desses outros e fazer um evento para mostrar para a empresa, de forma geral, para o RH incluído, os benefícios da integração geracional. Né? De quebrar, né? Ou seja, a gente está tentando, vai começar agora a planejar, desenhar formas de quebrar aquela estrutura. A empresa é centenária. Então é uma coisa... E é global. Eu estou falando de uma empresa que tem todo regras, né, que tem que ser criadas e tem que ser tudo engessado, tudo. Isso está partindo do Brasil, essa muito quebra de paradigma. Então, fura a bolha. Exatamente. Isso é uma empresa. A gente tem que fazer isso em várias outras. As empresas começam comigo assim, porque eu tenho 4 pilares aqui. Não precisa falar. Opa, já sei quais são os 4 pilares. Não precisa nem... Sempre os mesmos. Começa. Aí depois a gente começa a falar assim, mas todo mundo tem uma idade, né? Esses 4 pilares, não tem? Porque a gente nasce já envelhecendo, né? Exatamente. Então aí que dá a grande questão. Muito bom. E você postou recentemente que a entrada aí do mês do Outubro Prateado, né? Da celebração aí do mês do idoso. E como é que você está vendo aí essa iniciativa nas empresas? Isso está pegando, não está? Como é que... Eu acho meio estranho a gente falar sobre algum tipo de evento pontual. Não pode se restringir a um mês, né? Não. Um dia, um mês, tal. Hoje é um mês de não sei o quê. Então, tá saúde mental. Assim, né? Saúde mental. Setembro amarelo. Depois ninguém fala mais sobre o assunto. Setembro amarelo é o suicídio, não sei o quê. Aí fala sobre o suicídio. Laranja. Ok. Aí encerrou. Passou para o mês de outubro, né? Chegou no dia 30 de setembro. É uma coisa que eu aposentaria com o pessoal. Chegou no outro dia. Aí entra, vou pensar outra coisa. E o suicídio, né, que agora... Tudo bem, deixa para setembro do ano que vem, a gente fala disso de novo. É mais ou menos isso. Não adianta. Não adianta uma coisa pontual e pronto. A coisa tem que ser gradativa, tem que ser perene, tem que ser trabalhado, tem que ser do dia a dia, porque senão... Isso aqui é um ponto. Outra coisa é o midiático.
Eu vou fazer aquela ação. Tá no hype. Exato, eu vou Entrar no colocar hype. aquele post em todos os lugares, porque aí eu tô abraçando a causa. Que causa que você está abraçando? Pelo amor de Deus, tu não tá vendo que isso aqui é. É hype. Só tá As entrando. pessoas começam a criticar. Tem uma empresa que postou uma vez um negócio assim: estamos contratando 50 a mais. Aí começou um monte de comentário negativo. Por quê? Eu acho que no meio da pandemia. Aí começou. Tinha que ser presencial, tinha que ser não sei o quê, tinha que ser. O cara tem que estar estudando, estagiário, sei lá que é. Tinha que estar estudando em 50 faculdades, com mais não sei o quê, não sei o que mais. Meu Deus do céu. Falar inglês, Não fazer existe, alemão, né? com 50 anos de experiência, 10 anos de experiência em Pix, com não sei o quê. Está contratando 50 a mais com essas características. Mas é a descrição de carga idealizada que eu estava falando agora há pouco. Exatamente. Que ingessa o processo de inserção. Ou é só para... É midiático, é isso que eu estou tô colocando, é midiático. E aí todo mundo percebe. Então, em vez Mas de ter... aí cai rápido, né? Hoje em dia Exato. tá caindo hoje super em dia, com as redes sociais, a O pessoal máscara detona cai tudo, rápido. cara. Mas é engraçado, uma vez que eu fui postar, quando eu abri o Diniz da Vivo, ele colocou uma coisa que eu achei bem bacana, que ele estava começando a fazer entrevista na CNN. Então ele entrevistava profissionais, empresários, tal, na CNN. Ele falou, eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez, que eu sou entrevistador. Eu disse, não sou só empresário, eu sou entrevistador. E agora eu vou entrevistar o Jorge Paulo Lema, ou seja, um de 80 e poucos anos, outro 80 e poucos. E aí eu resolvi divulgar isso. Na hora que eu coloco na minha rede isso, no LinkedIn, aí começou um engraçadinho lá. Claro, ele é milionário, ele pode fazer o que ele quiser. Aí eu falei, eu não estou falando da idade dele, estou falando da capacidade que ele teve de abraçar Esse desafio outro caminho, novo, o né? desafio de ser entrevistador. Aí passou uma semana, eu divulguei um menino com 104 anos, que ele trabalhava no supermercado, é o primeiro a chegar lá, interagir com as pessoas. E aí ele falava da felicidade que ele tinha. Aí vem outro engraçadinho lá. Claro, ele precisa trabalhar. Ah, bom, então não tem. Gente, pelo amor de Deus, né? Rede social é isso. Entendeu? tem que Aí o que eu respondi para um e para outro? Nada. Porque eu não tenho o que responder. Tem que pra falar. ele. Não tem. Você ignora, amiga, coisa. Mauro, foi muito bom papo. E para finalizar com chave Ele de acaba? ouro... Ele vai ter fim? É um fim, infelizmente, a gente está chegando no fim. Mas está sendo tão bom, né, gente? Mas até para ajudar quem está nos assistindo, seja um RH, um executivo, ou até aquela pessoa que se sentiu acolhida pela sua fala, pela Fernanda, de estar aí com 40 a mais, 30 a mais, que seja. Quais dicas você pode dar para ela em relação a livros, filmes, que pode talvez acender uma luzinha, um insight bacana? Você quer falar primeiro, Fernanda? Não, pode falar. Não, bom, eu vou deixar de falar, claro, que todo lugar tem que falar isso, do senhor estagiário que fala Maravilhoso esse filme. da integração entre gerações. Isso aqui, mas tem muitos outros filmes também. Tem um que é interessante, que é Paraíso, que é muito... Veja ontem. É reflexivo, a beça, que é a história de uma startup. E aí é para realmente pensar também. Tá? É uma startup que desenvolve um método para comprar e vender anos de vida. Então você pode, Assisti. com 40, você assistiu, com 40 anos, se você compra anos de vida, você fica com 20. E se você vende, você fica com 60. Né? Enfim, Assista. isso. Você compra os anos de vida Você da compra outra de vida pessoa. outra pessoa. Que legal. Então um fica mais velho e o outro fica mais novo. Né? Você vai tirar minha vida porque eu vou te vender, você vai precisar de É mais isso. dinheiro. É por Mais causa dinheiro. de dinheiro, sim. Isso. E aí há várias reflexões, porque a gente não pode. A gente fala de empatia, mas a gente nunca está no lugar do outro. Exato. Então a gente tem que entender como é que o outro funciona. Não é assim, no filme ele traz um pouco dessa colocação. Eu nunca faria isso, nunca. Calma, olha para a realidade do outro. Né? Agora, mais importante do que isso é a mensagem que o filme traz, que é uma frase que não é minha, está circulando, que é a gente tem que não pensar tanto nos nossos anos de vida, mas sim colocar mais vida em nossos anos. Perfeito. Então, essa frase para mim é impactante. Né? E tem outro filme também, que é O Preço do Amanhã, e que a gente paga tudo com o nosso tempo de vida. Então, por exemplo, eu tomar um cafezinho, são 4 minutos de vida. É outro tipo de reflexão também. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Mas tem uma peça que eu vi no Rio de Janeiro que eu achei fantástica, não sei se chegou em São Paulo,
que é com o Bruno Mazeu e com o Lúcio Mauro Filho. Os pais dele são Chico Anísio e o Lúcio Mauro. Em que eu pensei até que fosse uma homenagem, assim, meio... Mas, olha, é incrível. Eles fazem um depoimento para os pais, assim, de maneira indireta, que é incrível. Então, por exemplo, o Lúcio Mauro Filho, ele usa o nome do pai, Lúcio Mauro Filho. E o Bruno Mazeu não usa o nome do Chico Anísio. Sim. Então já começa essa... Por que uma geração usa, a outra não usa? E eles vão se provocando no meio e falando dos pais. Então é incrível essa peça. Agora tem uma frase, só finalizando, tem uma frase que eu escrevi já em alguns... Eu sou autor de alguns livros, né, coautor de alguns livros. Tem uma frase que eu sempre falo, que a imortalidade está nos livros que a gente escreveu, nas árvores que plantou, nos filhos que criou. Mas também se manifesta nos valores que a gente transmitiu, no aprendizado que a gente conquistou e no legado que a gente deixou. O legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Então, um abraço, uma palavra, né, num momento decisivo. Tudo isso aqui, para mim, é legado. Né? Isso é inesquecível. E é isso que a gente tem que deixar para a eternidade. Né? Então, para mim, é muito bacana isso. Nossa, muito bom, gente. Espero Verdadeiro significado da vida eterna, né? No sentido religioso. Tudo a ver. Não, alguma dica de filme, livro? Sobre etarismo não tem. Mas e para quem quer se recolocar? Eu não tenho nenhuma dica de livro especificamente, nada muito teórico, assim. A dica que eu tenho é a pessoa se manter ativa. Então, a gente vê pessoas muito dedicadas, né, profissionais muito dedicados às suas organizações. O Mauro trouxe isso em algum momento da fala. Sem tempo para desenvolver networking, para estudar coisas que às vezes não estão dentro da própria atuação mais técnica do profissional. Então, é abrir, olhar para fora, se entender, buscar a oportunidade de conversar com outras empresas, com headhunters, para conhecer como está o mercado, para entender as possibilidades. Então, eu acho que isso é importante durante a carreira do profissional, para que ele não desperte para isso só quando foi aposentado aos 60 ou quando foi desligado da empresa aos 55. Então, eu acho que é uma construção que deve ser feita, uma abertura, para que, ao chegar nessa etapa, exista mais naturalidade nessa busca por recolocação ou por transição. Posso só aproveitar esse gancho? Eu falo muito nos mentorados que a gente tem que pegar aquele plano B, quando é CLT, por exemplo, pegar aquele plano B, que a gente deixa na gaveta, né? E tem que pegar aquele plano e jogar fora. Por quê que eu falo isso? Porque tem que transformar o plano B. Porque ele fica na gaveta. Por que ele fica na gaveta? Porque a gente não vai sair nunca daquela empresa. Então a gente fica adiando, protelando. Eu não vou sair amanhã, né? Então não é executável. A gente tem que pegar o plano B e transformar ele no plano AA. A empresa, A você. E se puder, um A. E vai construindo vários planos paralelos. Eu estava com uma mentorada outro dia, que ela trabalha como executiva de vendas de uma empresa, e ela criou um e-commerce com a filha que tem 15 anos. E o dilema dela não é o plano AA, no caso dela. É que o e-commerce estava rendendo praticamente o salário dela na empresa. Eu saio da empresa e permaneço para alavancar o meu e-commerce, ou permaneço na empresa ganhando salário e tal, e ela não respondeu. Eu vou permanecer nos dois, senão eu perco o plano AA. E aqui pode alavancar, mas também vai que... Né? Então, eu preciso ter... Eu sei que aqui não vai duplicar, triplicar e tal, mas eu tenho já uma certa garantia de que o meu lado aqui vai estar correndo. Então, esse plano AA é fundamental. Esse plano tem que ser construído ontem, outra vez. Não é quando a gente sair da empresa. Eu trabalhava no Citibank, trabalhei muito tempo. E na hora que o Citibank foi para São Paulo, aqui para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu tinha que sair do banco imediatamente. O que eu vou fazer? E aí, o que eu falo, eu já fiz. E aí que eu comecei a perceber, depois de muito tempo, a importância disso. Porque o marketing lá do Citibank, que a gente ganhou tantos prêmios lá dentro e tal, quando eu resolvi abrir minha empresa, zero. As nomenclaturas que a gente usa no mundo corporativo, só naquela empresa, não é nem o segmento, não vale para nada. O network que a gente só tem, às vezes, dentro daquele ambiente, interage com 50 pessoas lá dentro e ficam 50 pessoas o dia inteiro lá. Não vale nada se o mundo fora é muito mais amplo do que isso. Exato. E por aí vai.
A marca, o sobrenome corporativo, ficar divulgando a empresa, divulgando a empresa, divulgando a empresa. E o meu nome? Onde está o sobrenome real? Então, primeiro, na hora que eu saí, eu demorei um tempo para perceber isso. E depois para construir o meu sobrenome real. Perfeito. Então, essas pessoas hoje, profissionais, percebem que, mesmo estando dentro da empresa, ele vai fazer muita coisa. Ok, não vai deixar de fazer nada pela empresa, mas cria uma startup, ajuda na construção, participa de eventos, vai nesse ecossistema todo e vê que você consegue contribuir, investe em profissionais ou empresas, ou dá aula. Dar aula é a melhor coisa, dar aula, participar de palestras, porque o teu nome é referência, os outros estão na plateia aqui. Então, naquele momento, você é referência com pessoas que podem te contratar para aquele cargo. Né? Você está aprendendo, você está aprimorando soft skills, capacidade oratória, capacidade de comunicação, você está sendo atualizado, que para a empresa também vai servir isso. Então, são tantas aberturas que a gente pode fazer, agora tem que sair da zona de conforto. Perfeito. Isso é uma excelente dica. Excelente. E da nossa dica daqui é ouvir nossos outros episódios do videocast. Para vocês se manterem atualizados. Isso aí, pessoal. Fernanda, Mauro, foi um prazer inenarrável contar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Tenho certeza que os nossos ouvintes tiveram insights valiosíssimos para suas carreiras, para suas vidas. De hoje em diante. Gente, muito obrigada. Adorei o papo. Muito obrigada. Foi um prazer. Adorei. Obrigado. Espero que tenham Obrigado a gostado, viu? vocês. Tchau, tchau.